Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de geometria analítica, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá na descrição, beleza? E como sempre, pessoal, nós vamos fazer uma leitura inicial, entender os conceitos aqui trazidos na disciplina, tá? Qual que é a importância, por que esse conteúdo de fato foi criado aí para vocês entenderem de fato a aplicabilidade, tá? Então vamos lá, vamos dar um início na leitura no mapa aqui da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Beleza? Se vocês gostarem também deixa um like, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, beleza? Então vamos lá, ó. O que diz o mapa? Os vetores são entidades matemáticas muito genéricas e extremamente relevantes nas mais diversas áreas, sobretudo na engenharia. Empresas de logística e distribuição estão utilizando os drones autônomos para realizar inventário em grandes armazéns. Cada drone é programado para se deslocar em 3D entre estantes, realizar leituras de códigos e registrar posições de pallets e produtos. As rotas, posições, direções de leitura e delimitações dos setores são representadas por vetores tridimensionais. A análise vetorial ajuda na verificação de rota, cálculo de ângulos entre caminhos, detecção de colisões e cálculo do volume de operação. Utilizando seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 2 drones estão operando no armazém. O drone A segue uma rota representada pelo vetor VA 6, 2 e 3 e o drone B segue a rota VB 4, 3 e 0, utilizando-se de produto escalar. Os vetores são ortogonais? B. Com base no valor do ângulo em graus entre os vetores, os drones estão voando em rotas próximas ou bem diferentes. 2. Um terceiro drone deve se movimentar em uma direção simultaneamente perpendicular aos drones A e B, dado no exercício 1. Qual é o vetor que indica a direção e sentido no movimento do terceiro drone? B. Prove que o vetor encontrado para o drone C é perpendicular às trajetórias dos drones A e B. E 3. A partir dos vetores VA, VB e VC, qual o volume do galpão em que esses 3 drones fazem a correta distribuição? 4. Se os drones A e B iniciam o movimento no ponto P0, 1, 1 e 2, dê as equações de reta vetorial, simétrica e paramétrica dos 2 drones. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com vetores, tá? E vamos entender aí esses conceitos trazidos aqui, tá? Que é o seguinte, olha só. Vou explicar para vocês o seguinte ponto. Deixa eu só arrumar aqui. Então, nós temos 2 vetores, né? VA, que ele trouxe ali, tá? Que é 6, 2 e 3. Então, em X nós temos 6, em Y 2, em Z 3, tá? Um vetor Vn é representado aqui por X, Y e Z. Comumente é o que nós utilizamos aí, beleza? Aí o VB ele trouxe 4, 3 e 0, tá? Posição 4, 3 e 0. Então olha só. O que são vetores, tá? Vetor, pessoal, é uma entidade matemática, tá? Que ela vai ter direção, sentido e módulo. A direção, então, pode ser horizontal, vertical e diagonal e assim por diante, tá? O sentido é para onde ele aponta. É para direita, para esquerda, para cima, para baixo, beleza? E o módulo é o tamanho do vetor, tá? Ou a intensidade, tá? Ou seja, a sua intensidade. Então, pro exemplo prático aqui dos drones, tá?
Então imagine o seguinte, o drone ele sai de uma estante e voa até uma caixa no alto de outra estante, tá? Então ele voa, vamos supor que ele voa na diagonal, tá? Esse voo ele pode ser representado por um vetor no espaço 3D, tá? Então nesse caso, nesse exemplo que eu estou citando, o x seria o quê? X seria a posição no eixo horizontal barra lateral do galpão, tá? Vou escrever isso aqui para vocês. Beleza? O y seria a posição em profundidade. E o z seria a altura. Tá? Então só para deixar claro isso aqui para nós, beleza? Aí, ok, o que ele pede aqui na 1 para nós? Só relembrar aqui certinho, que é o seguinte. Na 1 ele pede aqui, ó. Dois vetores estão operando no armazém, o drone A segue uma rota representada pelo vetor VA, tá? E o drone B pelo vetor VB. Aí ele pergunta, os vetores são ortogonais? Pessoal, para a gente determinar, assim como ele já citou, tá? A gente vai utilizar aqui o produto escalar, né? Ele pediu para a gente utilizar. Por que a gente calcula o produto escalar, tá? O produto escalar ele é uma operação entre dois vetores e essa operação ela vai dizer se eles estão formando um ângulo reto entre si, beleza? Através desse cálculo a gente consegue determinar. E qual que é o parâmetro aqui para nós? É o seguinte, se o resultado do produto escalar for zero, os vetores eles são ortogonais, tá? Então, perpendiculares é igual quando eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, se o produto escalar for zero, eles são ortogonais, beleza? E se o resultado não for zero, eles não são ortogonais, tá? Então, é basicamente esse parâmetro que a gente vai utilizar, tá? Isso, se ele for diferente de zero, então, significa que eles não estão voando em trajetórias perpendiculares, ou seja, não estão formando um ângulo de 90 graus entre si, beleza? E se for zero, estarão formando um ângulo de 90 graus entre si, beleza? Então, basicamente, isso aqui, ó. Formando o ângulo de 90 graus entre si, beleza? Que a gente representa dessa forma. Então, um está seguindo essa trajetória, o outro está seguindo assim, formaria, aí seriam perpendiculares. E se for igual a zero, produto escalar. Se for diferente de zero, não seria, beleza? Tinha apagado ali para a gente fazer o rascunho, mas usa aqui embaixo. Beleza. Aí nós temos o seguinte, ó. O que ele pede aqui para nós na B, né? Ele pede, com base no valor do ângulo em graus entre os vetores, os drones estão voando em rotas próximas ou bem diferentes. Então, a gente quer saber se eles estão em rotas parecidas ou bem diferentes, nesse caso, né? A gente vai calcular o cosseno do ângulo primeiro, beleza? O numerador vai ser o nosso produto escalar, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês na B, tá? 1B, beleza? 1B. A gente vai utilizar essa fórmula aqui primeiro, cosseno do ângulo é igual ao produto escalar do vetor A com o vetor B sobre o módulo, a multiplicação do módulo de cada vetor, beleza? A gente representa dessa forma aqui. Tá, a gente vai utilizar essa fórmula aí na B.
tá, pessoal? Bem fácil, a gente vai calcular um módulo, depois eu vou mostrar para vocês também. E aí a gente vai encontrar o ângulo, tá, pessoal? A gente isola ali o ângulo, aplicando cosseno, aplicando o inverso de cosseno, né? Para calcular esse ângulo na calculadora. Depois eu vou mostrar certinho também. E aí, dependendo do ângulo, a gente vai conseguir dizer se eles estão em direções próximas, tá? Ou se eles estão muito, muito diferentes. A gente vai calcular através do ângulo, a gente faz essa interpretação, beleza? Então, se eles estiverem mais próximo de 0 graus entre si, ou seja, se estiver formando isso aqui, ó, mais próximo de 0 graus, um ângulo entre eles, 0 graus, significa que eles estão em direções próximas. Direções. Agora, se ele estiver formando isso aqui, ó, por exemplo, mais próximo de 90 graus, significa que são bem diferentes, tá? Aqui é bem próxima e aqui é bem diferente, beleza? E na 2, o que ele traz aqui na 2 para nós? Um terceiro drone deve se movimentar em uma direção simultaneamente perpendicular aos drones A e B, dados no exercício 1. Aí ele pede na A, qual o vetor que indica a direção e sentido do movimento do terceiro drone? Como que a gente vai encontrar, tá? A gente precisa aplicar o produto vetorial, tá? Nesse caso aqui. E como e por que nós fazemos isso, tá? O produto vetorial, ele é uma operação que recebe dois vetores e devolve um terceiro vetor perpendicular aos dois. Beleza? Essa é a ideia. Por isso nós temos que aplicar isso aqui para encontrar. E nesse caso aqui, perpendicular, né? Como o chão e a parede de um cômodo, eles vão se cruzar, tá? Formando um ângulo de 90 graus. E aí sim eles são perpendiculares, que é essa ideia aqui que eu trouxe, tá? Aqui, ó, perpendicular, tá? Então, beleza, a gente vai aplicar, encontrar e depois a gente vai precisar fazer o teste conforme pede na B, tá? O que ele pede aqui na B para nós? Prove que o vetor encontrado para o drone C é perpendicular às trajetórias dos drones A e B. Para a gente determinar isso aí, pessoal, a gente vai ter que fazer o produto escalar VC vezes VA, tá? Então, na 2B, nós temos que fazer depois para testar, depois de encontrar VC vezes VA, tá? E tem que ser igual a 0. E VC vezes VB também tem que ser igual a 0. Aí sim, encontramos um vetor que é perpendicular, beleza? Na 3 ele pede, a partir dos vetores VA, VB e VC, qual o volume do galpão em que esses três drones fazem a correta distribuição. Então, para calcular o volume, pessoal, a gente vai multiplicar os três vetores ali, tá? Então, é a mesma coisa, vamos supor, imagine um paralelepípedo, tá? Formados pelos vetores VA, VB e VC. A gente vai fazer o produto misto que fala, tá? E aí, pessoal, na questão 4, ele pede para nós o seguinte ali, ó. Se os drones A e B iniciam o movimento no ponto P0, 1, 1 e 2, dê as equações de reta vetorial, simétrica e paramétrica dos dois drones, beleza? E aí, por que a gente vai fazer isso, tá? Por que a gente vai utilizar as equações de reta? Com essas equações, pessoal, a gente consegue modelar a trajetória dos drones, tá? A gente vai verificar se os dois eles vão se cruzar ou não. E a gente vai simular a sua posição com o tempo, tá? Com o passar do tempo. Então a gente cria equações para estar desenvolvendo isso aí. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo também, tá? Então, resumindo, pessoal, o que a gente viu aqui. O vetor, ele representa a direção, sentido e intensidade, beleza? O produto escalar, ele vai medir o quanto os dois vetores estão alinhados, ou seja, o ângulo entre eles, beleza? Qual que é o conceito de ortogonal ou perpendicular também? É quando eles formam 90 graus entre si. Mesma coisa quando paredes se encontram,
tá? Produto vetorial, ele cria um vetor perpendicular a dois dados, beleza? E o produto misto, ele mede o volume formado pelos três vetores, tá? E as equações da reta, elas vão nos auxiliar aí para descrever o caminho de movimento, né, desses drones ali. Beleza? Então, basicamente, esses conceitos aí: vetor, produto escalar, ortogonal, perpendicular, produto vetorial, produto misto e equações de reta. A gente vai trabalhar com esses conceitos aí nessa atividade, beleza?